A graça e a paz para a Igreja do Acamento. Amém. Gente, quero primeiro dizer que é sempre muito difícil estar aqui na frente, né? A gente passa a semana toda se preparando, buscando mais o Senhor para conseguir vir trazer uma palavra direto do trono do Senhor, né? Para quem está aqui. E essa palavra, ela primeiro marca a gente, marca a nossa vida, para depois a gente trazer para a igreja. E assim aconteceu comigo, né? Hoje eu estava conversando mais cedo com uma amiga, irmã do meu coração, que eu amo muito. E eu estava falando para ela, né, que ministrar a palavra é muito difícil, porque a gente se expõe de uma forma tão grande. A gente fala exatamente da mesma forma como Cristo falou com a gente. Então é uma forma tão íntima que a gente vem aqui e fica exposto para Cristo, mas também exposto para vocês. E nessa noite, eu quero que vocês fiquem expostos, não para mim, para que eu estou pregando aqui, mas para Cristo. Para que Ele consiga falar com vocês da mesma forma que falou comigo. E essas semanas, né, o tema surgiu através de experiências pessoais mesmo, né? Essas semanas foram semanas difíceis e aí aconteceu um problema, né? E para quem não sabe, eu estou no meio de um tratamento aí para tentar engravidar e aí eu não consegui trabalhar, né? E aí a gente começa a ficar preocupado, vem aquele desânimo no nosso coração, porque as coisas não acontecem exatamente como a gente deseja. E aí vem o tema, vencendo o desânimo. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Coríntios 4:8. Eu estou um pouquinho nervosa, porque o pregador aqui da relação é meu marido. Eu sou a intercessora, aqui ora. Mas o Senhor chamou, né? Eis-me aqui. Mas vamos lá. Eu quero começar essa ministração com essa passagem, 2 Coríntios 4:8, que fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E eu sou chorona, vou passar a palavra toda chorando e vocês vão ter que ter paciência comigo. Eu peço a Deus para me dar ousadia e força para que Ele só traz choro. Então, me suportem em amor. E o desânimo, ele é um sentimento que nos aprisiona, que rouba a nossa esperança, que rouba a nossa fé e tira o brilho dos nossos olhos. O desânimo, ele pode acontecer por vários motivos. Pode acontecer pelo cansaço, ele pode acontecer por desilusões, o desânimo pode acontecer por perdas, o desânimo pode acontecer pela demora da realização de um sonho, o desânimo pode acontecer por inseguranças, por frustrações. O desânimo acontece até quando a gente olha para a vida daquele irmão e vê que as coisas na vida dele estão acontecendo e na nossa não. Vê coisas extraordinárias acontecendo na vida daqueles de quem está lá fora. A gente olha para a vida da pessoa, olha para a nossa vida e pensa: meu Deus, Senhor, mas ele não é nem uma pessoa tão boa assim. Por que acontece primeiro na vida dele e não acontece na minha? E eu tenho uma coisa para lhe dizer, meu irmão. Isso não se chama inveja. Isso se chama desânimo. E aí, a gente começa a acreditar que tudo que o mundo fala é real. Mas, e o pior que é, se a gente olhar com os olhos humanos,
tudo que o mundo fala é real. E aí a gente já começa a acreditar que os nossos sonhos não vão mais acontecer, não tem mais importância, sabe? A gente pensa que já não é mais possível. E aí o mundo começa a colocar em nós inseguranças. A gente tem um sonho de casar. O mundo pega e fala: tem certeza, filha? Tem certeza, filho, que você quer casar? Olha o tanto de divórcio que está acontecendo no mundo. As pessoas não têm mais mãos para as outras, não. Elas querem curtir a vida, elas querem pensar nelas mesmas. Se eu fosse você, eu não casava não, só para daqui a 6 meses se divorciar. Vai viver a tua vida, vai construir tuas coisas, comprar teu carro, fazer a viagem dos sonhos. Para que esse negócio de casamento? Se o seu sonho é ter filhos, o mundo vem e diz assim para você: tem certeza que você quer ter filho num tempo desse tão difícil? Olha como as coisas estão. Tu vai conseguir educar o teu filho nesse tempo? Mulher, não faz isso não. Tu está procurando sarna para se coçar. Não vai atrás de ter filho não, é melhor tu ter tua paz. E assim, meus irmãos, é em tudo que a gente faz na nossa vida. Se o seu sonho é se formar, se o seu sonho é passar em um concurso, se o seu sonho é abrir uma empresa, se seu sonho é restaurar a sua casa, se seu sonho é restaurar o seu casamento, se seu sonho é restaurar a vida daquele seu filho que está preso nas drogas, o mundo vai dizer para você: abandona, não peleja mais, porque é mais fácil. Mas aí vem Jesus grandão e diz que com ele todas as coisas podem acontecer. E nessa noite eu quero te falar que o desânimo, ele pode roubar a sua esperança e pode roubar a sua fé. E eu quero falar sobre 3 personagens nessa noite que não deixaram o mundo, que não deixaram as pessoas ao seu redor roubarem a sua esperança em Cristo Jesus e venceram o desânimo. Posso ouvir um aleluia? Porque eles entenderam que o ânimo, ele não vem de dentro, o ânimo, ele não vem de fora, o ânimo, ele vem de cima. Porque lá como está escrito em João 16:33, neste mundo tereis aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, gente, nessa noite a gente vai falar sobre esses 3 personagens. E talvez você se identifique com algum. Talvez algum seja parecido com você. Então fique conectado com o Senhor. Porque assim como Ele falou com a minha vida dos 3 personagens, eu tenho certeza que Ele vai falar com a vida de vocês também. Então o nosso primeiro personagem é Jairo. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Marcos 5, 35. E aí eu vou ler aqui com a minha versão, tá certo? Mas vocês podem ir acompanhando aí o telão, caso não tenham encontrado. Aqui é a história de Jairo, né? Jesus e a filha de Jairo. E eu vou começar a ler aqui a partir do versículo 35. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com tantos choros altos e gritando. Então ele disse: por que tanto choro, tanta confusão? A menina não morreu, a menina está dormindo.
Então, eles começaram a caçoar de Jesus. Mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talitá cumi. Isto quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Então, gente, eu vou começar por essa história. E aí eu quero dar um pouquinho da minha interpretação para essa história, né? Eu fico imaginando, quando a gente vai ler toda a história, né, antes desse capítulo, a gente vê que Jairo, ele sai à procura, né? Ele sai de casa à procura do Senhor, à procura de Jesus. E aí eu fico pensando no coração daquele homem. Ele deixou a filha dele doente em casa. A única solução dele era Jesus. E eu fico me perguntando da angústia, do desânimo do coração daquele homem, sabe? Porque ele podia ter saído e não encontrado o Senhor. Aqui, na palavra do Senhor, diz que ele encontrou, glória a Deus. E quando encontrou, ele se lançou aos pés do Senhor e fez um clamor: Senhor, me ajuda, vem comigo, cura a minha filha, faz ela viver. E o Senhor de prontidão foi. E aí, gente, até aí tudo bem. Jairo era um homem de fé. O problema não era Jairo, o problema era o tipo de pessoa que estava perto de Jairo. No capítulo 35, como a gente pode ver aqui, ou no capítulo 5, no versículo 35, fala assim: chega um grupo, né, que é da casa de Jairo, está dentro da casa de Jairo. Então, o que isso significa? Que eram pessoas próximas, que eram pessoas do ciclo de Jairo. Ele tinha confiança. Eram pessoas que eu tenho certeza absoluta que se preocupavam com aquela menina, porque eles estavam lá. E eles saíram para dar notícia. E o problema não é a notícia. O problema não foi a notícia de dizer: Jairo, a menina já morreu. O problema, meus irmãos, foi eles terem aberto a boca e disseram: não aborreça o mestre. Jairo, você não consegue perceber, a menina já morreu. Não tem mais jeito, acabou. Para que tu está perturbando o Senhor, se não tem mais jeito? Gente, eu fico pensando como estava o coração de Jairo naquele momento. Ele estava ali com o Senhor, que ele tinha acabado de conhecer, que as pessoas diziam que operava milagre, e estava ali diante de pessoas do seu convívio próximas, que com certeza o amavam. E as pessoas ali do convívio próximas diziam assim: Jairo, não adianta, ela morreu, para de perturbar o mestre. E eu fico pensando na confusão da mente de Jairo. Quem eu acredito nesse homem que falam que cura, que eu acabei de conhecer, ou nas pessoas que eu amo, que estão aqui ao meu lado? Jairo fez uma escolha, meus irmãos. Ele escolheu ouvir a voz do Senhor. E o Senhor disse assim para Jairo: não tenha medo, meu filho, tenha fé. Gente, que Deus é esse? Imagina, meus irmãos, se Jairo tivesse ido pela cabeça dessas pessoas, se Jairo não tivesse escutado a voz de Deus, o milagre dele não tinha chegado até ele. E deixa eu te falar uma coisa: tem um ditado que falam assim: no inferno tem um monte de gente bem intencionada. E isso é uma verdade, é um ditado popular verdadeiro. Às vezes existem pessoas do nosso lado bem intencionadas, que nos amam, que querem o nosso bem, assim como esse pessoal
pessoal que estava do lado do Jairo. Eu tenho certeza que eles queriam vender. Mas sabe qual era o problema, meus irmãos? Eles não andavam no mesmo passo de Jairo. A fé de Jairo era diferente da fé deles. Eles não acreditavam que Deus podia curar aquela menina. Mas aí, a gente precisa entender que não deve ouvir e escutar vozes que só olham por vista, porque eles estavam certos, a menina tinha morrido. A gente precisa andar do lado com pessoas que andem o mesmo passo, um passo de fé. E o Senhor hoje manda te falar, não desanime. Talvez você esteja que nem Jairo, caminhando, buscando o seu milagre, querendo um encontro verdadeiro com o Pai, se jogando aos pés dele, clamando. Mas aí existem pessoas do seu lado dizendo assim: desiste, Anderson, não tem mais jeito, tu ainda insiste nisso, para de orar por isso, Anderson, que isso não vai mais acontecer não, para de perturbar o Senhor com isso. Mas nessa noite o Senhor manda dizer que os teus sonhos, que os teus desejos, que a tua casa, que a tua família, que mesmo que você ache que o seu sonho, ele morreu, o Senhor tem o poder para ressuscitar. Então nessa noite, meu irmão, receba isso. Não deixe o que está de fora desanimar o seu coração, a sua certeza, a sua convicção daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Se você quer buscar, se você quer se jogar nos pés do Senhor e clamar por aquilo que está quase impossível, quase morto de acontecer, continue clamando, continue orando, porque assim como Jairo fez com aquela menina, ele vai fazer na sua vida. E agora eu quero falar do segundo personagem. O segundo personagem se chama Bartimeu, que também está em Marcos, um pouquinho mais à frente. Marcos 10, 46. E aí, essa passagem, ela vai falar sobre a cura de um cego, do cego Bartimeu. E aí fala assim, vou ler, tá? Vocês pensam aqui. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava, e ainda gritava mais. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, e ele gritava mais. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. E o que é que você quer que eu faça? Jesus perguntou. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. E aí eu vou falar sobre esse segundo personagem e também vou dar um pouquinho da minha interpretação. Né? Eu fico pensando como era Bartimeu, né? Assim, como que Bartimeu se sentia, sabe? Naquela posição, naquele lugar. Bartimeu era cego, ele estava ali pedindo, então ele estava pedindo esmola. Isso significa dizer que Bartimeu era um mendigo e que vivia uma grande miséria. Com toda certeza, esse homem, vivendo nessas condições que ele vivia, o desânimo já devia ter feito morada nele em algum momento. Imagina você,
cego, sem ter como se manter, passando por necessidades, chegando ao ponto de estar pedindo na rua. Não deveria ser fácil, né, meus irmãos? Como esse homem deveria se sentir? Está ali na rua pedindo. Mas o que me chama mais a atenção nessa história é o tipo de gente que estava perto de Bartimeu. Quando Bartimeu escuta que quem estava vindo era Jesus de Nazaré, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus, tenha misericórdia de mim. E sabe o que o povo fala, que estava ali perto dele? Cala a boca, tu acha que o Senhor vai te ouvir? Um cego pedinte? Rapaz, preste atenção, para de gritar. Para que esse grito? E aí, eu quero abrir um parênteses aqui bem rapidinho. Vou fugir aqui um pouquinho. Se tiver vontade de falar, eu vou falar. Quero abrir aqui um parênteses. Nessa situação, diferente da outra. Na outra, as pessoas não acreditavam, certo? Que Jesus iria curar a filha de Jairo. Nessa situação, as pessoas sabem que Jesus pode curar, mas elas não acreditam que Jesus vai perder o seu tempo para curar um cego mendigo. Olha isso. E eu quero lhe dizer uma coisa: se um dia alguém disse que você não era digno do Senhor, eu quero dizer que isso é mentira. Porque assim como o Senhor escutou Jacó, assim como o Senhor escutou esse cego, o Senhor também vai escutar você. E aí, meus amigos, a história relata que Bartimeu, ele foi curado, ele venceu as vozes, o desânimo, que com toda certeza assolava o coração dele, e ele continuou gritando até Jesus olhar para ele e falar: você está curado. E a palavra fala que ele continuou com Jesus. Talvez você esteja aqui nem Bartimeu, gritando, pedindo socorro ao Senhor: Senhor, me ajuda, eu estou aqui, me ajuda, pelo amor de Deus. E existam pessoas ao seu redor dizendo: cala a boca, o Senhor não vai olhar para ti não. Olha o tanto de coisa errada que tu fez. Tu acha que o Senhor ainda vai olhar para ti? Depois de tudo isso que tu fez, depois de ter adulterado, depois de ter caído em pecado, depois de ter feito N coisas. E o Senhor nessa noite manda te dizer que do mesmo jeito que Ele escutou Bartimeu, Ele escuta você. Você é digno sim do amor do Senhor. O Senhor não perdeu tempo com Bartimeu. O Senhor perdeu todo o sangue por mim e por você. Ele foi crucificado por nós. Então tudo aquilo que você tem direito, o outro também tem. Agora você precisa decidir, que nem Bartimeu, a gritar e escolher que o Senhor cure a sua vida. Amém? E aí eu vou para o terceiro personagem. Minha ministração é curtinha, mas eu vou para o meu terceiro e último personagem, que é um personagem muito conhecido, que é o personagem Davi. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Samuel 17:32. Vou ler, tá? Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido um soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando o leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele. Ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca,
Eu o agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército de Deus vivo. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. E Saul responde: pois bem, vá e que o Senhor esteja com você. E aí eu quero levar vocês a pensar um pouquinho aqui nessa história de Davi. Porque uma das coisas que me chamam mais a atenção é que Saul, mesmo sabendo que Davi ia perder, ele deixa ele ir. Mesmo sabendo que ele ia perder, ele deixa Davi ir. E aí, me parece que Saul queria se livrar de uma vergonha, porque não tinha ninguém que representasse Israel. E essa vergonha, com certeza, ela seria pior para Saul do que para Davi. E quando Davi se propôs a lutar contra esse gigante, todo mundo que estava ao lado dele falou: você é fraco, você era para estar cuidando das ovelhas, desmotivando e desanimando Davi. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você depender da opinião dos outros para vencer as suas batalhas, meu irmão, eu quero lhe dizer que você já perdeu. E se você continuar lendo a história de Davi, você vai ver que Saul equipa todo ele com a sua armadura, lhe dá lá uma espada, e Davi veste. Só que Davi percebe que não vai conseguir lutar com aquela armadura nem com aquela espada, porque ele não era acostumado realmente com aquilo. E aí ele vai de pastor, meus irmãos. Davi vai de pastor de ovelhas. Ele vai ali, cata 5 pedrinhas, coloca 5 pedrinhas dentro da bolsinha dele, pega o bastão e vai vencer o gigante. E quem venceu o gigante, meus irmãos, não foi Davi, foi o Senhor. Porque ele derrubou o gigante com uma pedrinha. Com uma pedrinha ele derrubou o gigante. Então, eu quero lhe dizer essa noite que o seu problema pode parecer gigante, assim como o gigante de Davi. E que pior, possam existir pessoas perigosas do seu lado, acreditando que você não é capaz, mas dizendo assim: vai, eu quero ver se ela vai conseguir. Vai, eu quero ver até onde ele aguenta. Mas o Senhor manda dizer que não é você, não é a sua pedrinha, é Ele. Então, meus irmãos, façam. Então, para concluir, eu queria chamar o ministério de louvor já. Façam que nem esses homens, Jairo, Bartimeu e Davi. Tapem os ouvidos para o que o mundo fala e entenda que seu ânimo, o seu socorro não vem de você, não vem do que está ao seu redor, mas vem do Senhor Jesus. Amém. Queria chamar o ministério de louvor.